Notícias do dia, ano 8, número 2681. Dia 23 de março de 2024, sábado. Datas comemorativas. Aniversário de Florianópolis, Santa Catarina, 351 anos. Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. Dia Mundial da Optometria. Dia Mundial da Meteorologia. Dia Mundial do Acupunturista. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 26 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Do dólar comercial, em alta, R$ 4,99. Valor do euro, em baixa, R$ 5,40. Índice Bovespa, em baixa, 0,88%, 127.027 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,06%, valendo R$ 321.706,66. IPCA, em alta, 0,83%, fevereiro de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,75%, 20 de março de 2024. Valor do ouro, R$ 348,25. Notícias nacionais. Governo bloqueia 2,9 bilhões de reais do orçamento para cumprir meta. Gastos discricionários foram revisados para baixo em 4,5 bilhões de reais, resultando no crescimento final de 1,6 bilhão de reais nas despesas federais, diz Ministério do Planejamento e Orçamento. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, investimento em alertas de desastres evitam perdas financeiras. Estudo divulgado pela agência reguladora reforça a importância do monitoramento dos níveis e vazões de rios e de chuvas. Motoristas têm até o dia 31 de março para fazer exame toxicológico, medida vale para condutores das categorias C, D e E. Secretaria Nacional de Trânsito lembra que a não realização do exame é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na carteira. Defesa de Robinho entra com novo habeas corpus no Supremo. Ex-jogador foi preso na quinta-feira pela Polícia Federal em Santos, São Paulo, para dar início ao cumprimento da pena de 9 anos de prisão definida pela Justiça da Itália, onde ele foi condenado. Enel é condenada a indenizar clientes por apagão de novembro na região metropolitana de São Paulo. Em 3 casos diferentes, a empresa alegou que a interrupção foi provocada pelas chuvas, mas os juízes decidiram que são cabíveis danos morais de R$ 5.000 pela demora em normalizar o serviço. Após depoimento, Mauro Cid volta a ser preso. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado a novo depoimento após vazamento de áudios publicados pela revista Veja, na noite de quinta-feira, dia 21. Polícia Federal faz operação contra a distribuição de cédulas falsas em Bauru, interior de São Paulo. Durante o cumprimento, um suspeito foi preso em flagrante. Polícia Federal apreende drogas em fiscalização de rotina na fronteira com o Peru. 2 pessoas foram presas. Campanha de vacinação contra a gripe começa segunda-feira em São Paulo. Imunização acontece nos 645 municípios paulistas e segue até o dia 5 de maio. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários. Brasil registra mais de 2 milhões de casos de dengue. Do total de 2.010.896 casos prováveis, 682 resultaram em morte, número que pode aumentar, uma vez que há 1.042 óbitos em investigação.
Chuva no Rio Grande do Sul arranca o telhado de mais de 500 casas, afeta 130 cidades e deixa feridos e desalojados. Em todo o estado, mais de 800 mil pessoas ficaram sem luz, segundo a concessionária que presta serviço para as cidades gaúchas. Em dia de chuva forte, capital fluminense tem ruas vazias. Desde a quinta-feira, dia 21, a Prefeitura do Rio tem orientado o fechamento de escolas e empresas, e dito que o cenário ideal para minimizar riscos de ocorrências graves é ter a cidade esvaziada. Chuvas intensas interditam subidas para Petrópolis e Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Na Serra de Teresópolis, interdição foi por precaução e fluxo de veículos foi retomado por volta das 18 horas, já na de Petrópolis, houve deslizamento. Defesa Civil confirma 3 mortes em Petrópolis devido a deslizamento de terra, outras 2 pessoas estão desaparecidas, 4 vítimas resgatadas com vida. Ainda conforme a Defesa Civil, são 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos de terra por conta da forte chuva que começou na quinta-feira, dia 21. Petrópolis está em estado de alerta após chuvas intensas. Sistema de sirenes da cidade foi acionado para alertar a população sobre a situação. Raio mata homem em praia de Arraial do Cabo, no estado do Rio. Tragédia foi nas praias do Pontal do Atalaia. Kelvin Ramos estava em local interditado. Defesa Civil diz que, em caso de chuvas fortes com raios, deve-se evitar locais que ofereçam pouca proteção. Chuvas levam 8 municípios a decretar emergência no Maranhão. Para ontem e hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas. Um, de perigo potencial, com chuvas até 50 milímetros e ventos intensos. E outro, de perigo, com maior volume de chuva e ventos mais fortes. Dia Mundial da Água, Cerrado, conhecido como berço das águas, já teve 53% de área desmatada. Bioma é protagonista vital na salvaguarda das bacias hidrográficas, dizem especialistas. Banco Central comunica vazamento de dados de 87 mil chaves Pix. Foi o 7º vazamento de dados do Pix desde a criação do sistema, em 2020. Segundo o BC, em todos os casos, foram vazadas informações cadastrais, sem exposição de senhas e saldos bancários. Ciência e tecnologia. Cérebro humano de 12 mil anos desafia a ciência. Principal órgão e centro do sistema nervoso está desafiando a ciência, que, agora, estuda novos fatores de preservação para os tecidos humanos. ONU aprova resolução para regular o uso da inteligência artificial. Texto aprovado por unanimidade ressalta que ninguém deve usar a inteligência artificial para prejudicar a paz ou reprimir direitos humanos. Telescópio James Webb encontra uma das maiores e mais antigas galáxias. Pesquisadores achavam ser apenas um ponto de luz, mas, na verdade, é um dos sistemas mais massivos já visto. Esportes. Atlético Mineiro avança com Gabriel Milito e prepara anúncio até o início da semana. Diretor do Galo está na Argentina para concretizar a contratação do treinador. Thiago Nunes, ex-Botafogo, é anunciado como novo técnico da Universidade Católica, do Chile. Treinador assume o comando do time chileno um mês após ser demitido pelo Alvinegro. Rafaela Silva e William Lima abrem com bronze o GP de judô na Geórgia. Medalhista olímpica, a carioca garantiu o primeiro pódio no ano, e o paulista o segundo dele neste mês. Brasil conta com 20 atletas em busca de pontos no ranking olímpico a Paris 2024. Brasil fica perto de vaga paralímpica no rugby em cadeira de rodas. A seleção derrotou a Holanda por 54-51 e avançou para a semifinal do qualificatório disputado em Wellington, Nova Zelândia. Os 3 primeiros colocados se garantem em Paris. Notícias internacionais. Rússia atinge barragem no maior ataque à infraestrutura energética. Moscou diz que ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia são legítimos, com o objetivo de enfraquecer as forças armadas do inimigo. Tiroteio em casa de shows em Moscou mata pelo menos 40 pessoas. Assassinos usaram armas automáticas e roupas camufladas. Prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin cancelou eventos esportivos, culturais e outros encontros públicos previstos para o fim de semana.
Ucrânia diz que não está envolvida em ataque a tiros em Moscou. Ao menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois que homens armados invadiram uma casa de shows. Estado Islâmico reivindica responsabilidade por ataque em Moscou. Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando 5 homens armados vestindo abriram fogo na casa de shows Crocus City Hall, perto de Moscou. União Europeia aprova início de negociações para adesão da Bósnia ao bloco. Reunidos em Bruxelas, na Bélgica, Estados-membros condicionaram a entrada do país balcânico a reformas judiciais e eleitorais. Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pede 100 mil euros em indenização após ser vítima de deepfake pornográfico. A advogada de Meloni, Maria Giulia Marongil, disse que ela doará qualquer eventual quantia financeira ao Fundo para Vítimas de Violência Doméstica do Ministério do Interior. Kate Middleton anuncia estar em quimioterapia, após descobrir câncer. Princesa de Gales passou 2 semanas no hospital em janeiro, para uma cirurgia planejada e bem-sucedida que não estaria relacionada à doença. Exames posteriores teriam revelado o câncer. Líderes mundiais enviam mensagens a Kate Middleton após diagnóstico de câncer. Rishi Sunak, Emmanuel Macron e a Casa Branca estão entre autoridades que desejaram melhoras à princesa. Conselho da ONU não aprova a resolução dos Estados Unidos sobre trégua em Gaza. Proposta pedia cessar-fogo imediato e sustentado, com duração de aproximadamente 6 semanas, que protegeria os civis e permitiria a entrega de assistência humanitária. Cabo Verde anuncia que os migrantes resgatados no começo do mês de março, após terem a embarcação naufragada, já foram repatriados. As 15 pessoas estavam tentando realizar uma entrada ilegal na Europa. Venezuela, impedida de concorrer, opositora de Maduro indica substituta como candidata presidencial. Líder opositora disse que lei permite substituição de candidato até 10 dias antes das eleições, indicando que ainda tentará concorrer. Fortes chuvas no Uruguai deixam quase 5 mil pessoas deslocadas e 43 mil sem energia. Fornecimento de água potável foi suspenso e 29 acessos às estradas foram bloqueadas, após inundações e rajadas de vento. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 752, Estevão é eleito Papa. Ele morre 3 dias após, antes de ser ordenado bispo e não é considerado um Papa legitimado. Em 1553, a coroa portuguesa nomeia Duarte da Costa como governador-geral do Estado do Brasil. Em 1673, o bandeirante paulista Francisco Dias Velho funda o povoado de Nossa Senhora do Desterro, que se mais tarde viria a ser o município brasileiro de Florianópolis. Em 1843, o Chile toma posse do Estreito de Magalhães e mantém a soberania sobre ele até hoje. Em 1857, o primeiro elevador de Elisha Graves Otis é instalado em Nova York. Em 1869, Luís Alves de Lima e Silva recebe o título de Duque de Caxias, tornando-se o último duque do Império do Brasil. Em 1888, na Inglaterra, a Football League, a mais antiga liga profissional de futebol do mundo, se reúne pela primeira vez. Em 1956, o Paquistão torna-se a primeira república islâmica do mundo. Em 1965, a NASA lança Gemini-3, o primeiro voo espacial dos Estados Unidos tripulado por 2 pessoas. Em 1994, o voo Aeroflot 593, um Airbus A310, cai na montanha Kuznets-Alatal, Sibéria, Rússia, matando 75 pessoas. Em 2001, a estação espacial russa Mir é desativada e se fragmenta na atmosfera antes de cair no sul do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Fiji. Em 2018, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia à presidência em meio a um escândalo de corrupção antes da votação do impeachment pelo Congresso de maioria oposicionista. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.